Natália Pazzi conosco vai falar mais sobre a composição ministerial. Lula volta a se encontrar com Simone Tebet antes de finalizar a montagem do ministério. A gente está falando de 16 ministérios que ainda precisam ser anunciados, né, cujos nomes que vão ocupar essas posições ainda serão anunciados até o final dessa semana, pelo menos é essa a previsão do próprio presidente eleito. Natália, como é que estão aí as conversas? Porque Simone Tebet é o principal símbolo, como a gente já vem falando, da tal da Frente Ampla, né? E até agora não foi confirmada em nenhuma posição. Será mesmo confirmada em planejamento, que é o que se ventila até aqui? Bom dia. Oi, Sheila. Muito bom dia para você. Carla, para quem nos acompanha, essa é a grande questão que precisa ser resolvida ainda pelo presidente eleito Lula, até porque os demais nomes que ainda precisam ser anunciados por ele, dos ministros, 16 ministros que ainda serão anunciados, ela ainda é a grande dúvida que precisa ser resolvida, viu? E, inclusive, hoje tem uma reunião prevista entre Lula e Tebet para discutir essa situação, para ver se, de fato, a senadora vai aceitar assumir o comando do Ministério do Planejamento ou não, até porque a outra possibilidade seria o Ministério das Cidades, que agrada a senadora Simone Tebet, mas não agrada a outros aliados, inclusive do MDB, o partido de Simone Tebet. Então, por isso, essa dúvida do destino dela. E o que acontece? Ontem, quando Lula chegou aqui a Brasília, depois de passar o Natal em São Paulo, ele se reuniu com o Fernando Haddad, o futuro ministro da Fazenda, para discutir o destino de Simone Tebet. Por que é importante essa discussão com o Haddad? Hoje a gente lembra, quem está nos acompanhando, que temos um super Ministério da Economia sob o comando do ministro Paulo Guedes. Esse super Ministério da Economia vai virar outros 4. O maior comandado aí por Haddad, que será o ministro da Fazenda, e esses outros ministérios aí, um deles é o do Planejamento. Qual que é a avaliação no bastidor? De que Tebet seria um pouco mais liberal em comparação a Haddad, e existe um receio de eles baterem cabeça, principalmente com a indicação de economistas por parte de Tebet, que iriam fazer parte desse Ministério do Planejamento ao lado dela. A gente lembra que essa questão da pasta do planejamento, ela está, de certa forma, vinculada justamente a isso, e a avaliação, então, é de que eles teriam esse problema de resolver isso. Ontem, nessa reunião, o Haddad ele deixou claro a Lula e afirmou a Lula que não tem qualquer veto em relação ao nome de Tebet, mas que ele teria, sim, alguns nomes preferenciais, que ele teria algumas preferências em relação a isso, mas que ele não estaria vetando o nome dela. Uma das ideias por parte dos interlocutores da senadora do MDB, que está deixando agora o Senado Federal, seria de incluir sob o guarda-chuva aí do Ministério do Planejamento o controle de bancos públicos, como, por exemplo, o Banco do Brasil e também a Caixa Econômica Federal. Mas no bastidor também a gente tem a informação de que isso estaria sendo descartado pelo governo Lula, até porque Lula já teria uma ideia ali de indicação de nomes que iriam assumir o comando, então, desses dois bancos públicos. O que pode, de fato, acontecer, que agrada Simone Tebet e agrada uma parte do governo eleito, caso ela assuma, é que o planejamento assuma aí o controle, que Tebet teria o controle diante do planejamento do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Só que a grande questão é que tem gente que também não gosta disso, e uma dessas pessoas é Rui Costa, que disse já que pretende manter o PPI na Casa Civil. Lembrando, desde o início do governo eleito, que Lula veio dizendo que quem assumir o planejamento vai precisar estar totalmente afinado com o Haddad. Vamos ver se essa solução vai ser encontrada hoje, até porque no próximo domingo tem posse, e para essa posse acontecer, essa esplanada precisa estar fechada, esse xadrez precisa estar resolvido e todas essas pecinhas do quebra-cabeça precisam estar encaixadas, senão já é um início de governo aí com problemas em relação à esplanada dos ministérios. Isso é. A gente vai ter de aguardar aí essas próximas horas e próximos dias para saber exatamente, né, qual vai ser a composição, qual vai ser o destino de Simone Tebet também. A Natália Pazzi vai seguir acompanhando, aliás, tem acompanhado também, assim como nossa equipe em Brasília, Thalita Almeida já falou mais cedo, os preparativos e as eventuais mudanças que haverá na cerimônia de posse prevista para o próximo domingo, dia 1º de janeiro. Bom trabalho por aí, viu, Natália? Até mais.